Vem comigo! Nessa aula nós falaremos sobre um dos maiores medos de todos os advogados, a temida sustentação oral. Ao fazer uma sustentação oral, o advogado deve demonstrar absoluta segurança em cada palavra que ele profere perante o tribunal. Então ele deve agir de maneira prática e objetiva. O artigo do CPC que fala especificamente sobre a sustentação oral é o artigo 937. Vamos à leitura desse dispositivo para que você possa ter ciência do procedimento da sustentação oral e em quais as hipóteses o Código permite a sustentação oral. Vamos à leitura. Artigo 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Aí ele traz uma série de incisos em quais recursos, em quais as hipóteses é permitida a sustentação oral. Mas eu quero destacar aqui o inciso 9, que ele diz: em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. É pacífico na doutrina, doutores, que esse rol é exemplificativo. Então, em outras leis e até mesmo no regimento interno do tribunal, é possível que haja a previsão de outras hipóteses de sustentação oral. E dentro de todo esse contexto da sustentação oral, eu listei os 5 maiores erros que a maioria dos advogados cometem ao sustentar oralmente perante o tribunal. É importante destacar que o artigo 937 fala da sustentação oral no STF e no STJ, mas os 5 erros que eu listei aqui, eu utilizei o Tribunal de Justiça como referência. Vamos ao primeiro erro. É desnecessário fazer saudações extensas. Você deve lembrar que o foco ali é chamar a atenção para o julgamento do seu processo. Então seja objetivo. Basta você, em nome do presidente da Câmara, cumprimentar todos os demais presentes naquela sessão de julgamento. Falar o nome de cada julgador não vai fazer com que o seu cliente saia vencedor daquele processo. E lembre-se de uma coisa muito importante. Os desembargadores estão te ouvindo para agregar ao julgamento do processo e não para ouvir breves cortejos. Segundo erro, não ter conhecimento pleno e total do processo. Não adianta só ler a inicial, a contestação, a réplica e achar que já está pronto para fazer a sustentação oral. O advogado deve assumir a tribuna com um conhecimento pleno de todo o processo, provas e todas as demais peças. Porque qualquer abordagem contraditória aos autos, ele pode passar vergonha perante o tribunal. É importante que você saiba que o voto do relator, ele já está pronto. Ele já está redigido. Então, o desembargador, no dia do julgamento, ele apenas irá ler aquele voto que já está no computador dele. Então, na empolgação, o advogado pode acabar distorcendo o que está dentro do processo e fazer com que o desembargador peça vista dos autos. Para quem não sabe, pedir vista dos autos é quando o desembargador retira aquele processo da pauta de julgamento, para que, após a outra leitura, após uma leitura mais atenta e sobre os argumentos do advogado, ele analise os pontos destacados e mude o seu voto. Então já pensou se você distorce algum fato dentro daquele contexto? Além de você passar vergonha, você perde a credibilidade nas futuras sustentações orais perante aquela Câmara. Num bom português, você fica queimado. Terceiro erro, ler os acórdãos, doutrinas ou mesmo ler a própria sustentação oral preparada antes do julgamento. Parece idiota o que eu vou te falar agora, mas tem advogados que não sabem que os desembargadores também sabem ler. Parece engraçado isso, mas só que o fato de você ler perante o tribunal, além de ser cansativo para os julgadores e para todos que estão na sessão de julgamento, não acrescenta em absolutamente
nada no julgamento do processo. O julgador deve ouvir algo de fato que possa acrescentar ao voto já redigido. Na prática, é aconselhável apenas fazer a citação, a breve citação de algum precedente específico e que seja adaptável ao caso concreto que você está defendendo. E em última hipótese, você pode ler 2 frases no máximo, e eu aconselho que essas frases sejam referentes a um acórdão do próprio Tribunal de Justiça que você esteja sustentando oralmente ou de algum tribunal superior. E que essas frases sejam de impacto para realmente chamar a atenção de todos os julgadores. Quarto erro, não pesquisar a jurisprudência daquele tribunal em que você está fazendo a sustentação oral. Se você vai sustentar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, por exemplo, vá até o site do Tribunal de Justiça desse tribunal e pesquise os últimos entendimentos sobre aquela matéria, sobre aquele contexto que você está defendendo. Feito isso, se os precedentes encontrados se aplicam ao processo do seu cliente, você, advogado, deve demonstrar que aquele colegiado precisa manter estável, íntegra e coerente a sua jurisprudência, assim como dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil. Quinto e último erro é não saber fazer o distinguish e o overruling. Você não sabe o que é isso? Ok, então você tem que assistir ao vídeo que eu gravei sobre improcedência liminar do pedido para você ficar por dentro do assunto. Mas eu vou fazer uma abordagem de forma objetiva. No caso concreto, se o precedente encontrado for contrário aos interesses do seu cliente, você tem 2 alternativas. A primeira delas é mostrar que o caso concreto se diferencia neste ou naquele ponto do entendimento já afirmado pelo tribunal. Esse é o chamado distinguish. E a segunda alternativa é quando o precedente encontrado seja o oposto do que você está recorrendo. Nesse caso, você deve demonstrar que chegou o momento do tribunal mudar de posicionamento e expor os seus argumentos na sustentação oral para que ele possa fazer essa modificação total do precedente. É o chamado overruling. E só mais um recado. A sustentação oral é a última arma do advogado para que seu recurso saia vencedor daquele julgamento. Então vale a pena você estudar e se preparar de maneira integral para não passar vergonha perante o tribunal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo também. E é isso. Um abraço e até a próxima.